Meu nome é Patrick Trevisan, sou casado com a senhora Trevisan, que pôde orar por mim. E quando o pastor me mandou mensagem, falou para mim trazer a palavra sobre alegria, essa série de mensagens, que está lá em Gálatas 5:22. Vou ler aqui na minha versão, que diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Antes de começar, também eu quero que vocês abrem lá em Filipenses 4:4. E vou pedir para cada um aqui, né, você que está com a sua Bíblia ou o celular, pode ficar, né, nesse capítulo, deixar aberto aqui em Filipenses 4, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Amém? Vou pedir para a gente curvar nossa cabeça. Vou fazer mais uma oração. Amém? Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa trazer a verdadeira alegria, a alegria do Senhor no coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Nos transforma através da sua palavra, que o seu evangelho seja ministrado aqui nessa noite, Deus. Amém. Amém. Quem escreveu essa carta de Filipenses foi o apóstolo Paulo. E não sei se todos conhecem a história do apóstolo Paulo, mas ele teve um encontro com Deus quando ele estava indo para Damasco, a cidade de Damasco, a caminho a Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor. E Paulo, ele fica cego nesse encontro. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber alguma coisa. E Deus levanta o profeta Ananias, né, para ministrar, para orar por Paulo, né, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias, né, vai até Damasco, onde está Paulo, e ora por Paulo. E Ananias ora, fala assim: volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Ali Paulo tem um encontro com Deus. Ali Paulo começa o seu ministério, pregar o evangelho de Cristo. Ali o apóstolo Paulo recebe a verdadeira alegria. Na sua segunda viagem missionária, Paulo está indo para a Ásia. E o propósito de Paulo era ir pregar lá na Ásia, mas Deus dá a direção a ele para ir para Filipenses, né? E em Filipenses, Paulo fica mais ou menos 10 anos ali pregando o evangelho. E em Filipenses está em torno de 3 personagens, né? Está lá em Atos 16, que gira em torno de 3 personagens, que é Lídia, o carcereiro e a mulher possessa. Veja aqui que Paulo teve a direção de Deus, né? Ele tinha os melhores métodos para pregar o evangelho, mas ele não ficou impune das dificuldades. Paulo em Filipenses, ele foi açoitado por pregar o evangelho. E eu quero trazer essas 3 coisas, esses 3 personagens. Lídia era asiática, de Tiatira, vendedora de púrpura. Lídia, ela estava numa oração
uma reunião de oração. E Paulo começa a pregar o evangelho, né, porque ele recebeu o evangelho de Cristo e começa a pregar com alegria, mostrar a verdadeira alegria, a alegria do Senhor. E quando ele prega para essa pessoa, para Lídia, a Bíblia relata que Lídia e sua casa é salva através da pregação de Paulo, através do Espírito de Deus. E também tem relatos que Lídia foi a primeira mulher a se converter na Europa. Foi também, a casa dela também foi a primeira sede da Europa. O carcereiro, né, 3 personagens. Segundo, o carcereiro, ele era romano, funcionário público. Quando Paulo está preso, Paulo e Silas cantam meia-noite na prisão. E ele canta louvores a Deus. Então vejamos aqui, Paulo estava preso. E mesmo assim ele não deixou de anunciar o evangelho de Cristo. Porque ele recebeu o evangelho com alegria. Ele recebeu a Cristo com alegria. E ele ora, canta louvor na prisão. E as cadeias se abrem, as correntes de todos os presos se soltam. Aqui eu quero destacar três coisas. Aqui há o milagre físico, milagre moral e o milagre espiritual, milagre sobrenatural. O físico, houve um terremoto quando eles cantavam e as cadeias abriram. Milagre moral, os presos não saíram, ficaram lá dentro da prisão. Imagina comigo, né, hoje, se acontece isso numa cadeia, num presídio, a tendência é que os presos saiam tudo correndo. E o milagre espiritual, quando as cadeias se abrem, o carcereiro está dormindo, né? Ele acorda e vê tudo aberto e ele fala assim: meu Deus, era para me cuidar dos presos e eles saíram. E logo ele tenta se matar. Aí Paulo dá um grito e fala assim: não se mate, estamos todos aqui. E ali Paulo prega para o carcereiro, e o carcereiro é convertido, ele e toda a sua família. A mulher possessa. A Bíblia diz que o espírito de adivinhação foi expulso. Paulo estava andando e essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E pessoas ali comandava ela para fazer isso e ganhar dinheiro, lucrar. Então, quando Paulo está passando, ela começa a falar com ele e logo ele fala assim, que esse espírito seja expulso em nome de Jesus. E ela foi liberta. Da terceira viagem missionária de Paulo, ele chega preso em Roma, começa a escrever para Filipenses, que é o livro da alegria. É esse livro que a gente acabou de ler, onde fala: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos no Senhor. E tem uma diferença entre felicidade e alegria. Felicidade, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Alegria, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, júbilo, prazer. Então a diferença entre felicidade e alegria. Muitas das vezes nós vivemos na felicidade, que são alegria circunstanciais. Quando você viaja, você fica alegre, né? Quem não gosta de viajar. Quando você casa, eu estava muito alegre no meu casamento e hoje sou casado e sou muito alegre também por ser casado. E o Jackson ainda não casou, mas quando você casar, você vai ser alegre. E quando essas alegrias circunstanciais, que não é a alegria de Cristo. A alegria de Cristo, ela te encontra, ela é a plenitude da alegria de Cristo, é a alegria que te envolve por dentro, por fora, e independente das circunstâncias, você é alegre em Deus. Eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que às vezes vive na alegria circunstancial, onde acha que, né, essas viagens, ou talvez no encontro com os amigos, é feliz, mas na verdade a verdadeira alegria vem do Senhor.
quero que você olhe para a sua Bíblia aí, em Filipenses 4. Paulo diz assim: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Aí o versículo 13 fala assim: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mais uma vez, neste momento Paulo estava preso. E talvez ele poderia ficar triste por estar preso, né? Ele falou assim: Senhor, eu estou pregando o Evangelho com alegria, estou mostrando amor para as pessoas através do seu Evangelho, e ele fica preso. Mas Paulo, ele não para, ele começa a escrever essas cartas. Então hoje, né, se a gente tem acesso a essa carta de Filipenses, como as demais, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E eu falo para cada um aqui nessa noite, ter zelo com essas cartas, porque com a Bíblia de Deus, né? Porque não é fácil. Teve pessoas que traduziram a Bíblia, né? O apóstolo Paulo passou por várias situações para que hoje nós possamos acompanhar o Evangelho de Deus. A alegria do Senhor, ela independe das circunstâncias. Talvez você aqui nessa noite passou por problemas, necessidades, dificuldades, né, na caminhada com Cristo. Talvez você nessa noite também não conhece a Jesus Cristo, mas você viveu tantas coisas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite é essa alegria, a alegria do Senhor. A alegria que não se acaba, a alegria que permanece, que independe das circunstâncias. Eu quero compartilhar algo com vocês. Quando o pastor mandou mensagem para mim trazer a palavra aqui, e ele falou assim: você vai falar sobre alegria, tem uma série de mensagens, né, o fruto do Espírito, e você vai falar sobre alegria. E logo eu pensei assim, cara, eu parei e pensei, falei assim: quando que eu não fui alegre? Quando que eu estava triste? Porque normalmente eu sou bem alegre, assim, né? O pessoal que tá o dia a dia comigo me conhece, né? Dificilmente eu ficar triste, sou bem alegre mesmo. Então eu falei: cara, será que tem? Aí Deus começou a tratar no meu coração e veio lembranças, né? Não tão boas assim. Deus começou a ministrar no meu coração e teve momentos difíceis na minha vida. Quando eu era pequeno, meu pai ele dependia do álcool. Então ele sempre chegava em casa, né, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e ele sempre brigava com a minha mãe. Então eu cresci num ambiente assim, né, onde meu pai batia na minha mãe, onde a gente falava, né, nós somos em 3, eu, minha irmã e meu irmão, onde a gente ficava naquele meio falando: não, para pai, para mãe. Então isso durou anos, né, durou 2 anos, 3 anos, e foi muito difícil, até que um dia, quando tinha mais ou menos uns 9 anos, meu pai e minha mãe se separam. Então foi outra época difícil também, porque aí eu comecei a viver um pouquinho sozinho, de ser dependente, comecei a trabalhar cedo. Então foi um tempo difícil também. E eu me lembro hoje que um amigo meu convidou para ir à igreja, e eu comecei a igreja, eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, não sei se alguém conhece aqui. Então foi lá que eu dei os primeiros passos, né, aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador, entreguei minha vida a Deus, né, no culto da Assembleia, e foi uma bênção. E eu aceitei a Jesus, mas mesmo assim eu não senti a alegria de Deus. Eu falei assim: mas Deus, o que está acontecendo? Porque aquela tristeza que eu vivenciei quando era pequeno, quando era um pouco mais adolescente,
ainda me influenciava negativamente. Eu comecei a fazer coisas, né, beber, fazer coisas que eu não queria, e comecei a fazer. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu falei, Deus, eu não quero, eu não preciso disso. E eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus para tirar essa tristeza, essa angústia do meu coração. E Deus, eu me lembro que não foi assim do dia para a noite, não foi numa conferência, não foi numa pregação, não foi na igreja. Deus, eu me lembro que quando eu estava indo para a igreja, né, na Assembleia, o culto começava às 19h30 e acabava 11 horas da noite. A Assembleia o negócio lá é puxado. Aí eu estava indo e era mais um dia. Né, eu estava indo para a igreja, triste, e eu chorava, né, chorava nos cantos, chorava no meu quarto, e vivia essa tristeza. E eu perguntava para Deus, né, por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Né? Eu não quero escolher essas coisas ruins. E eu estava indo, e eu me lembro até hoje, eu estava quase chegando na igreja, faltando mais ou menos 1,25 quadra. Deus tomou meu coração, e ali eu sentei no meio-fio, comecei a chorar, e eu fui vendo que aquele choro não era mais choro de tristeza, mas sim de alegria. E eu me lembro até hoje que depois daquele dia, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas ali, o meu culto foi ali, foi aquele meio-fio sentado, e agradecendo a Deus. Eu me lembro até hoje, eu estava sentado e falando para Deus, obrigado Deus, porque a partir de hoje eu recebi a alegria de Deus. Eu vou pedir para vocês nessa noite, fechar seus olhos, curvar a cabeça de cada um. Talvez Satanás tenha roubado a alegria de cada um que está aqui nessa noite. A alegria de viver o verdadeiro evangelho de Deus. Satanás ele tem trabalhado para destruir famílias, para destruir jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite. E eu quero que você pense, né, se aconteceu algo com você, com sua família, talvez com seu irmão, com sua mãe. Eu quero que você pense, talvez com um amigo, talvez Satanás roubou sua alegria, mas Jesus está aqui nessa noite trazendo a alegria para cada um que está aqui nessa noite, assim como Ele trouxe a verdadeira alegria em meu coração. Hoje eu me alegro em Deus. Vitor vai cantar uma canção, e antes de cantar essa canção, talvez você nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo. Pode continuar com a cabeça baixa, orando a Deus. Pergunta para Deus, Deus, será que eu não sou alegre no Senhor? Meu casamento, talvez passo por dificuldades e eu não consigo adorar o Senhor. Nessa noite, se tiver alguém aqui que queira receber essa alegria do Senhor que foi falada nessa noite, pedir para você só levantar a mão. Amém. Glória a Deus. Pede para Deus a alegria do Senhor nessa noite. Como estou, sé que
Obrigado, Deus, pela Tua alegria em nossas vidas. Obrigado, Deus. A Tua alegria é a nossa força. Que nós possamos viver essa alegria todos os dias de nossa vida. Amém. Que cada um aqui nessa noite possa receber a verdadeira alegria do Senhor. Espero que você seja transformado pela alegria do Senhor. Amém? Qual que é o desafio para nós aí, Pirila? Da semana? Pratiquem a alegria do Senhor, independentemente das circunstâncias. Não é para a semana, é para a vida inteira. Eu acredito no poder da palavra de Deus, que cada um aqui nessa noite recebeu a alegria do Senhor. Amém? Amém, galera. Amém, né? Que palavra, né? A gente tem que praticar a alegria de Deus e a gente só consegue na presença de Deus. Amém? Eu esqueci, gente, de falar dos visitantes no começo. Tem alguém que nos visita? Dá um tchauzinho assim, com a mão. Ah, nós temos um casal aqui na frente. Mais alguém? Não, o Pedrão toda vez, Pedrão. Toda vez. Que legal, gente. Ó, a gente tem um casal aqui na frente. Vocês são muito bem-vindos, tá? Essa casa é a casa de vocês. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida. Eu tenho certeza que vocês vão ser também. Amém? Gente, a gente tem a nossa vigília, tá bom? Eu não sei quantos vão ficar, mas vamos ficar, gente. Vai ser uma bênção. Jackson vai estar ministrando louvor. E é isso aí, gente. Vamos nos colocar em pé, né? Para fazer a oração final, para a gente finalizar esse Celebra. Amém? E depois, gente, vamos cumprimentar os nossos visitantes, tá bom? Vamos aqui conversar com eles. Amém? Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse momento, por esse culto. Vamos fechar nossos olhos. Deus, obrigada, Pai, pela sua presença, obrigada pela sua palavra, Jesus. O Senhor falou muito aos nossos corações, Pai, a respeito da alegria, Pai. E que, assim como o Patrick falou, Jesus, que o Senhor possa inundar os nossos corações com a sua alegria, Pai. Que nós não venhamos andar cabisbaixos, tristes, Jesus. Porque eu tenho certeza que não é esse o desejo que o Senhor tem para nós. O desejo que o Senhor tem para nós é que nós sejamos alegres, né? E essa alegria a gente só encontra no Senhor, Pai. Então eu peço que o Senhor venha visitar o coração de cada um, Jesus. E porventura tem alguém aqui, Pai, que está carregando alguma mágoa, alguma tristeza, Deus. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa, visite com o seu amor, Pai. E traz a sua alegria, Jesus. Obrigado por esse momento, por esse culto, Pai. Esteja conosco, Pai. Que a gente possa caminhar com o Senhor por todos os dias da nossa vida. Que a gente possa viver perto de Ti, Deus. Obrigado pela sua graça. Obrigado por esse culto e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Eu peço também que o Senhor venha abençoar a nossa vigília, Pai. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas ainda para fazer no nosso meio, para falar aos nossos corações. Que a gente possa ficar atento ao que o Senhor tem a nós. Que a gente também possa estar aberto, né? Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil, Jesus, para receber a sua palavra, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, Pai. Obrigado por tudo.